Boa noite a todos. Eu me chamo Catarina. Hoje à noite, eu e meu colega José, a gente vai apresentar um artigo chamado Da Oralidade à Legenda, reflexão em torno de um trabalho de legendagem, da Adriana Carina Camacho Alvarez. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Marcos pela disciplina desse semestre. Ela foi muito proveitosa, foi muito legal conversar com galera da legendagem de outros idiomas também, que às vezes eu acabo ficando só no francês e eu consegui perceber outras questões, outras problemáticas. Então, foi uma disciplina muito legal, muito proveitosa. Segundo, vou começar a apresentação. Vamos lá. Já no início do artigo, primeiro deixa eu contextualizar, né? Deixa eu voltar. Esse artigo foi escrito pela Adriana sobre um processo de legendagem realizado de um filme em espanhol. O nome do filme é Quetanlerros, e essa legendagem foi encomendada pela televisão, né? Pela Bravo Produções LTDA, do Rio de Janeiro. E pelo que eu entendi, ela fez essa legendagem junto com outras pessoas, na minha leitura do artigo, né? Ele é um artigo bem longo, ele tem cerca de 35 páginas, e ele apresenta muitos exemplos. Eu trouxe, na minha parte da apresentação, eu trouxe apenas 4 exemplos, porque senão vai ficar uma coisa muito, muito extensa, e eu acho que não é a intenção dessa apresentação. Eu vou pedir para o prof depois disponibilizar esse artigo em PDF para vocês, caso vocês tenham interesse em ler, o pessoal do espanhol, ou quem não é de espanhol mesmo, porque ele traz algumas questões legais, assim, para reflexão. Agora eu vou começar. Então, já de início, a Adriana ela faz uma reflexão sobre a questão de as línguas se apresentarem em variedades diafásicas, né? Ela menciona bastante 2 autores nesse trabalho, e o primeiro que ela fala é sobre o Antônio Briz Gomes, né? Que ele fala que os registros são modalidades de uso da língua determinadas pelo contexto comunicativo. Já em consonância a isso, o mesmo autor, e ela também fala pela primeira vez sobre Ana Maria Vigara Tausch. Eles apontam que o espanhol coloquial apresenta características que o diferenciam de outras formas de uso da língua. É muito interessante observar isso, eu trago essa reflexão também, quando a gente fala do português coloquial que a gente tem aqui no Brasil. E como essas características eles são diferentes de outras formas que a gente consome, né, a linguagem. E acredito que várias línguas também têm isso, né? O francês possui isso também. Em um estudo que a Vigara Tausch fez sobre o espanhol falado, ela ressalta principalmente os traços de afetividade e expressividade que comporta o uso coloquial da língua, do espanhol. E isso que me fez refletir também sobre o português. Ao mesmo tempo, ela traz também como é importante distinguir o uso, né? É importante distinguir o uso da linguagem oral e o registro coloquial, porque, embora o último seja mais frequente, o registro coloquial, né? Ele é mais frequentemente utilizado na oralidade, ele também é encontrado em comunicações escritas, como é o caso de carta para familiares e etc., entre outros, né? Então, esses traços coloquiais, eles existem além da oralidade, ele também existe em outros tipos de registro. A autora, né, a Ana Maria Vigara Tausch, ela assinala a importância da expressividade como característica da linguagem coloquial, porque ela afeta o léxico, as variantes morfológicas e também a estrutura de síntese. Então, é bem interessante a gente observar como essa linguagem coloquial ela consegue afetar várias outras estruturas que a gente tem na linguagem. Isso é uma questão bem interessante na tradução, né? E quando a gente debate sobre tradução, estudos da tradução, ou mesmo teorias tradutórias, de como isso afeta. Já o Briz Gomes, que é o outro ator que ela menciona bastante, ele diz que a expressividade ou afetividade não podem ser consideradas como critérios objetivos de transcrição do espanhol coloquial. Ele propõe, desse modo, localizar o objeto de estudo dentro de uma chamada gramática do enunciado, denunciação, que estabelece categorias pragmáticas de funções e estratégias comunicativas próprias do espanhol coloquial. Ambos os autores, eles concordam que não se deve confundir linguagem coloquial com linguagem vulgar, ou popular, né? Que é o modo como a gente, às vezes, se comunica mesmo no momento, a gente acaba fugindo um pouco da dita norma padrão, né? Até eu não coloquei ali em itálicos, deveria ter colocado essa tal norma padrão que a gente tem de comunicação. E ele fala que é um produto do descuido ou da ignorância.
A Vigara Tausch, a outra tradutora, perdão, a outra autora que ela menciona, ela mostra diferentes fenômenos sintáticos, morfológicos, léxicos recorrentes na linguagem coloquial e dá especial atenção no seu estudo, no estudo que ela faz, ao que ela denomina expressões de recheio. O que seria isso, né? São expressões que são utilizadas o tempo inteiro pelo falante e, de certo modo, pelo inconsciente, mas que não acrescentam significado à mensagem comunicada e aos recursos a serviço da expressão da intensificação da qualidade. Como é o meu caso, se vocês observarem, eu falo o tempo inteiro né. É uma expressão de recheio que eu uso bastante e eu percebo quando eu vou fazer uma apresentação, por exemplo, e ela é do meu subconsciente. Então, seria essa expressão de recheio. Deixa eu ver que eu já me perco. Fiz um monte de anotação aqui e começo a me perder. Enfim, essas questões que a gente traz aqui, né, antes de eu entrar na questão da legendagem em si, são questões tradutórias realmente. Os estudos da tradução falam bastante sobre isso, sobre como a gente traduz ou como a gente trata essas questões de expressões coloquiais, linguagem coloquial. Eu legendei alguns filmes e tive bastante problema com isso, assim. Agora falando de uma questão pessoal, né? Como eu vou legendar algumas expressões daqui para o francês. Até mesmo meu trabalho TCC é sobre algumas expressões regionais do Rio Grande do Sul. Tem algumas expressões coloquiais, algumas linguagens coloquiais do Rio Grande do Sul que eu não sei como traduzir para o francês. E o meu TCC se baseia basicamente nisso, assim. Ele trata dessas questões e tem várias questões que eu ainda não consegui encontrar resposta e o tempo está correndo e o TCC está aí. Mas vamos voltar para a apresentação. A Adriana menciona, né, que a legendagem é um tipo de prática tradutória particular, porque é regulada por normas específicas e por isso o seu produto, a legenda, também apresenta características especiais. Ela fala que, em primeiro lugar, a legenda, ao ser incorporada a um filme, ela fica inserida em um contexto no qual ela interage diretamente com o som e a imagem. Isso é interessante a gente observar, né? O que seria legendagem? A gente tem três coisas. A gente tem a legenda, o som e a imagem. Então, esse seria um todo da legendagem, né? Não mencionando essa questão da linguagem acessível, né? Porque a gente também tem a legendagem quando a gente faz de sons ou de interjeições, que seria mais a legendagem acessível. Os dois elementos, no caso, o som e a imagem, interagem com a legenda e como complemento de significação, né? A gente vai ver um exemplo, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui, ele fala sobre isso, de como a legenda, às vezes, interage com a imagem. Até eu acho que teve a apresentação de um vídeo em alemão, desculpa, eu não lembro o nome do grupo, que tinha a questão do cartaz, né? Às vezes interage junto com a legenda. Então, muitas vezes a legenda é um agente importante nesse processo comunicativo. Aí a gente entra numa parte que a Adriana fala de dois princípios que regem o trabalho de legendagem. A gente já conversou bastante sobre esses dois princípios aqui no semestre, que é a simplificação e a síntese, né? Em função da limitação do espaço, né, certo número de caracteres por linha e não mais de 2 linhas por legenda, e da sincronicidade com a imagem, a legenda deve acompanhar as mudanças de plano com um tempo mínimo de leitura, estimado em 15 caracteres por segundo. O texto da legenda deve ser simplificado a fim de facilitar a leitura rápida do espectador e sintético, para que nenhuma informação relevante seja perdida a despeito da curta extensão da legenda. Esse é um dos maiores desafios de quem faz legenda, né? A gente conseguir fazer a simplificação e a síntese. Aí a Adriana, ela menciona sobre o que seriam as simplificações e as sínteses mais comuns, né? Então, ela fala que as simplificações mais comuns, elas são construídas mediante o uso da ordem direta do discurso, de orações coordenadas e não subordinadas, de construções ativas e positivas, de tempos verbais simples, de interrogações, do modo imperativo, de abreviações e algarismos. É interessante observar como a gente trabalha com isso, né? Porque a gente está sempre, vamos diminuir, justamente para simplificar. E em função da síntese, é recomendado omitir da legenda os vocativos, os pronomes demonstrativos, interjeições,
hesitações, cacoetes, gaguejos, falas em segundo planos, onomatopeias, construções redundantes e, eventualmente, signos de exclamação. O que acontece? É muito interessante porque a gente consegue reduzir bastante coisa. Até quando eu e o José, a gente fez a legenda daquele vídeo, né, que o professor já exibiu aqui na aula, várias coisas, várias legendas ficaram muito grandes e o prof conseguiu sintetizar isso de modo super rápido, né? Vamos tirar aqui, vamos omitir um vocativo, vamos tirar um plano demonstrativo. Então, isso são ferramentas que o legendador ele pode utilizar ao fazer a legendagem de um filme ou de uma série, ou enfim, de qualquer material que ele esteja legendando. Enfim, a autora ela faz essa síntese inicial, né, do que ela vai tratar nesse texto, que ele é principalmente voltado para essa questão do espanhol coloquial, de como ele é falado. A análise do artigo foi feita sobre um trabalho realizado para televisão. Aqui, as legendas deviam ter 32 caracteres por linha, sendo permitido chegar aos 36 em casos de muita necessidade. E a única restrição lexical imposta pelo cliente foi relativa à palavra puta. Como a gente sabe, né? Também por ser uma televisão, né, um canal aberto, etc., fica um pouco mais complicada essa questão do uso de palavrões, que também já foi debatido aqui em sala. E, bom, o filme Quitan Lejos, ele apresenta uma narrativa simples. É um filme bem interessante. Eu não assisti ainda, mas pretendo. Deixa eu só achar aqui. Ele é um filme que apresenta uma narrativa simples. São duas personagens principais, né, Esperança e Teresa. Elas se encontram. A Esperança vai conhecer o Equador como turista e a Teresa viaja para a cidade de Cuenca a fim de evitar o casamento do cara que ela é apaixonada. É basicamente. Elas se conhecem no ônibus e aí elas começam a viver uma aventura, digamos. A partir daí, o texto começa a apresentar exemplos. Esses exemplos são muito legais. Até eu que não sou do espanhol, né, mas já legendei filme espanhol, achei bem legal. Como eu disse para vocês, eu trouxe apenas 4 exemplos. O José trouxe mais alguns e eu vou falar um pouquinho deles para vocês agora. Então, já no início do filme tem uma fala entre o taxista e a Esperança, né? E nessa fala a gente consegue perceber algumas coisas já que poderiam ser uma problemática na tradução para a legendagem. O curido é uma variação de ocorrente, que, segundo o dicionário, significa pessoa que tem ideias engraçadas e engenhosas. No filme existe uma informação visual que é um cartaz, e nesse cartaz está escrito o nome da pensão, que se chama Gringa Louca. E aí fica muito... o espectador consegue observar que a quem se refere aquela palavra originais que foi traduzido ali na legenda, né? Seriam as pessoas que deram esse nome à pensão, né? Que o curidos que são non, como eles são originais. Nessa mesma intervenção curta, existe uma perda na tradução, que a palavra no, ela é suprimida, ela não existe, né? Ela seria uma interjeição, uma interrogação retórica, e ela é uma expressão de recheio, e ela é suprimida justamente para economizar na linguagem, porque pela fala do personagem, pela entonação do espanhol que é falado, é suficiente para o espectador conseguir inferir essa questão, né? Como eles são originais, né? Seria uma tradução assim, e eles preferiram suprimir, tá? No segundo exemplo que eu trouxe, a gente tem várias marcações que você pode observar. A gente tem ali, por exemplo, a interjeição chuta, que é uma interjeição típica do Equador, eu não conhecia, e um vocativo, senhorita. Para não perder a expressividade dessa frase, eles optaram por traduzir chuta por nossa, que é uma palavra mais usada pela gente aqui no Brasil, né? Quando a gente vai usar essa interjeição tipo nossa, e suprimiram o vocativo senhorita, por economia. Acontece a mesma coisa com a palavra oiga, ela também é suprimida, e ela também é uma interjeição tipo sensorial, e a palavra dolaritos é traduzida por dólarzinhos. A Adriana comenta que eles optaram por manter o diminutivo, apesar de ele não ser como é que eu posso dizer? Ele não apresentar um significado tão grande na legenda, mas eles optaram por manter, para manter um efeito expressivo de persuasão, que é visado pelo taxista, né? Logo abaixo a gente tem o vai arobotio. Não sei se pronunciei certo, acho que não. Mas essa é uma construção pleonástica, né? Que ela é introduzida por uma fórmula estereotipada. Nesse caso, a repetição que se vê na expressão completa é omitida, né? Toda essa querobo, vai arobotio. E eles colocam
eles mantêm, né, ou eles botam certo reticências que roubo, para manter essa expressão de indignação da legenda. Eles conservaram o signo de exclamação também e esse certo inicial, que é a expressão de exclamação, uma hesitação. Bien decía mi tío também é uma expressão de recheio, né? É um recurso que é utilizado para intensificar o que está sendo exprimido. Segundo Brice Gomes, isso é uma expressão que se chama rodeio explicativo, uma estratégia sintática. Nesse caso, espanhóis foi traduzido, né? Se fez necessário, porque é uma reclamação dirigida particularmente a esse povo. E muito foi traduzido por se achar, que é uma expressão que a gente tem no Brasil, né? Ah, fulano está se achando. Então, eles prefiram manter essa expressão e traduzir por se achar. Aí nós vemos uma expressão coloquial com sentido irônico e foi traduzido para o português como até mais ver. Interessante também, né? Esse trecho traz bastante essa questão de expressão de recheio que a gente estava falando, né? Ó, né? Expressão de recheio. Então, traz muitas expressões que a gente usa, e não exatamente como no espanhol, mas que a gente usa no português, né? O nossa, por exemplo. Deixa eu ver a próxima. Aqui é uma cena em que a Esperança está conversando com a Teresa, tentando convencer a Teresa a lhe ceder um lugar na janela do ônibus. Aqui a gente percebe muitas expressões de recheio também, como hóstia, que é o equivalente à chuta dos equatorianos, haver, es que, sabes, são expressões que não foram traduzidas e que mantêm, são conectores pragmáticos, né? Perdão, não foram traduzidos, mas não retiraram os conectores pragmáticos. Essas expressões, elas mantêm o traço característico de esperança, que seria insistência, perseverança, e aí eles acharam conveniente traduzir alguns, não todos. Durante o filme aparece várias vezes a expressão fresco ou frescaso, que é uma gíria muito usada equatoriana. Eles optaram por traduzir essas gírias por tudo bem, tranquilo ou ainda maneiro. Maneiro não é uma expressão que eu use muito, que eu escute muito, mas é uma definição que, segundo o dicionário de gírias do Serra Gurgel, significa calmo e tranquilo. Então, se encaixa nessa questão a palavra maneiro, né? Deixa eu ver o último. Aqui é uma cena em que os passageiros do ônibus estão dormindo e eles são acordados pelo locutor do rádio. E esse locutor, ele é uma expressão que está pegado a las sábanas. E essa expressão não pode ser traduzida literalmente para o português, porque uma tradução literal seria estar grudado aos lençóis. Não existe em português. Ele usa também uma gíria equatoriana que não consta em nenhum dicionário, segundo a Adriana, mas que facilmente pelo contexto pode entender que se refere às pessoas, que é basura. Também nunca tinha escutado. E não cabe traduzir literalmente, não tem como. E eles optaram por usar na legenda uma expressão impessoal bastante comum em português, que é sacanagem. A Adriana afirma que eles fizeram isso por considerar que o espectador, que não conhece, desconhecendo a expressão equatoriana, poderia interpretar essa fala como agressiva, quando, na verdade, trata-se de uma expressão familiar sem intenção pejorativa. Enfim, galera, eu trouxe esses 4 exemplos para vocês, né? Não trouxe mais porque são muitos. Esse artigo é bem legal, vou pedir para o prof compartilhar com vocês depois. E, enfim, vou deixar meu colega apresentar agora, o José, e muito obrigada pelo semestre. Foi muito bom fazer parte dessa disciplina com vocês. Obrigada, e qualquer coisa é só chamar. Até mais. Aquí aparece más una vez o confronto entre dos variedades diatópicas do castelhano. Teresa no entiende as gírias de esperança, flipar, flipo, e molar. Indígenas molan. Entonces, esperanza explica su significado. En este caso, era imprescindible usar esas expresiones de gíria en portugués. Flipo sería entusiasmar, según el diccionario Vox. Entusiasmar una cosa o una persona. Entonces ahí fue traducido como fico loca. Flipo con ese mercado lleno de colores. Fico loca, fico entusiasmada, fue traducido como fico loca, con aquel mercado lleno de colores. Indígenas molan. Entonces, molan es gostar,
indígenas moran. Ahí fue traducido como vidrada, los indígenas. Eu gosto muito dos indígenas, sou vidrada nos indígenas. Né? Aí, André, nesta cena é André quem fala ao telefone com seu amigo Pollo, né, Franco, né? Então, nesta personagem é bem mais vulgar. Aqui se utilizam palavras muito vulgares, né? Do que usada pelas outras personagens. Frecuentemente ele usa gírias mais chulas, né? Então, na medida eles vão tentar traduzir, né? Por exemplo, ele fala de ñañito, Andrés. Que foi ñañito? Ñañito é uma forma de amizade, de chamar um amigo muito íntimo, né? Ñaño, ñañito, en diminutivo. Ele foi traducido como cariña. Aquí, loco, cagado, me fue traducido como ferrado, porque segundo o contrato no podía utilizar palabras de bajo calón, ¿sí? Tienen otra de aquí, de Aluca, ¿sí? Les falan de Aluca, es ciudad de Luca, es una ciudad de loca a Súa, esa Súa le falan, ¿sí? Entonces hay otra que es huevón, ¿sí? También babaca, fue traducido como babaca, ¿sí? Huevón, una palabra así un poco así fuerte, ¿sí? Que utilizan, ¿sí? Una persona tola, ¿sí? Muchos países utilizan pelotudo o también boludo, ¿no? Entonces aquí esa fue traducido como babaca. Otra palabra también es puta, lejos, huevón, ¿no? En you, en puta, lejos. Andrés está hablando para su amigo que tiene una ciudad de Shuk, en you, o sea, él no sabe el nombre de las ciudades. Entonces él le fala, puta, lejos, huevón, ¿no? Y ahí se fue traducido, por no usar puta ni huevón, fue traducido apenas como porra, lonche. En chuchu, porra, lonche, fala, ¿no? Y peladas, ¿no? Que peladas también el diccionario fala que peladas ellos se emplean como unas personas que no tienen nada, ¿no? Y peladas, mujer, ¿no? Ahí, por ejemplo, en ese caso una mujer, que él está él fala para su amigo, con un par de peladas, está con un par de peladas, loco. Entonces está con un par de minas, fue traducido, ¿no? Ahí también tengo otra palabra también que es acolito, ¿no? Te acolito. O sea, te acolito es una palabra que usaba mucho en la Colombia, ¿no? Dice, vos con vos, o sea, yo te apoyo, ¿no? Estamos en esos asuntos, cosas así, ¿no? Entonces ahí le fala, ya brillante pollo, sí, yo te acolito, yo voy con vos. Otra palabra también que es muy específica también ahí, de ahí mismo de esa región de Cuenca, que es llamarasme, vos también, o sea, llámame, me llame, vos también. Ellos traducieron apenas como ligue vos también, ¿no? No quisieron procurar algo así para ese tipo de palabras, ¿no? Ahí sigue ñaño de nuevo. Entonces, aquí también existe una palabra, ¿no? Que es muy así significativa, que es ceviches. ¿No? Ceviche, que ese es un plato típico ecuatoriano feito con peces. Entonces, por tanto, ellos decidieron mantener esa palabra. No puede, una preparación así en los portugueses, no sé si existe. Entonces, pues, algo ya típico mismo, no quisieron colocar otra palabra. Tengo otra palabra aquí como es estita. Estita, es ahí, fue traducido. Aquí Teresa, ela está falando que, o André, él estaba de olhos na esperanza, ¿no? Por ser que era extranjera, era española, ¿no? Entonces Teresa le fala para esperanza. O cara falou, es ahí. O, la lengua original utilizó a estita, o sea, es ahí, que es la que yo estoy a fin de ella, ¿no? Yo gosto de ella, ¿no?
Ahora, aquí también tengo una palabra, es una frase que utiliza Teresa. Ahí está el amigo Jesús, que ellos conocieron pegando carona juntos, ¿no? Entonces, él le fala de que ya a greve paró, terminó a greve, y el presidente se demitió. Entonces, Teresa fala, ¿no? Teresa, que es ecuatoriana, ¿no? Él es estudiante universitaria. Ella fala, qué mierda, yo por andar de Morelia no me entero de nada. Entonces, esa frase él está diciendo como por andar de mártir, ¿no? Según lo que les pesquisaron, ellos falan, ¿no? Aquí en su texto, de que por andar de Marte sería o más así o más próximo, ¿no? Así, que por andar de Bovera, ¿no? Un más del montón, fala. En conclusión, como se puede observar en todos los ejemplos seleccionados, es un filme riquísimo en coloquialismo y expresiones de recheo, ¿no? En lengua española, ¿no? En dos variantes diatópicas, ¿no? Diferentes, ¿no? Tanto en la fala ecuatoriana, ¿no? Y la española, que es de Barcelona. Entonces, en esa conclusión, los autores, ellos presentaron estos conceptos, ¿no? En este caso, se usó a equivalencia natural más próximo da mensaje da língua fonte. O termo natural, porque consideran que a naturalidade da língua algo debe ser visada siempre que posible, ¿no? Traducir consiste en repensar a configuración de escolhas do original, transmutando a una otra configuración selectiva y sintética. Y cuanto a traducción comunicativa, es aquella que visa producir en los lectores un efecto tan próximo cuanto posible do efecto producido sobre el lector original. O mismo que el espectador está sintiendo, ¿no? Las emociones al escuchar esas palabras, ¿no? Esas girias, ¿no? Regionales, ¿no? Lo mismo tiene que sentir aquel que está leyendo a leyenda, ¿no? Entonces eso, ahí están unas referencias que les utilizaban durante sus pesquisas, ¿no? Para poder hacer sus traducciones, sus consultas. Muy obrigado.